te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade bendita. Pedimos que Arcanjo Miguel acione todo dispositivo para que haja alegria, harmonia, paz, luz, amor, proteção aqui em toda a nossa caminhada. Que em nome de todos da luz, acima de tudo, em nome da Trindade e dos mestres que nos assistem, damos por iniciado mais esse bendito encontro, dando todos juntos, graças a Deus. Então, que tenhamos uma boa tarde. Vamos estar falando sobre delegar culpas em alguém. É meio que comum a pessoa, quando passa por alguma experiência e tem algumas consequências dolorosas, dizer assim: eu estou assim por causa de você. Isso aí não procede. Eu estou assim por causa de mim mesmo. Não importa o que o outro fez ou deixou de fazer. Importa se aquilo me atingiu, é porque eu tenho uma pendência sobre isso. Nós esquecemos de coisas que fizemos no passado. Então gera uma reação na mesma proporção. Então as consequências da experiência é efeito. O que importa a gente analisar qual é a causa. A causa, se eu estou passando por isso, eu devo aproveitar muito bem isto e resolver isto com sabedoria. Se eu não conseguir, pedir ajuda com simplicidade, com humildade, aceitando. Assim a gente resgata o que tem que resgatar. Passa o que tem que passar, não sofre o que deveria sofrer. Caso contrário, nós vamos ficar envolvidos nessa energia pendente dessas consequências dos nossos atos, até um dia a gente poder aprender realmente lidar com essa situação. Então, que nunca deleguemos aquilo que nos acontece a culpa dos outros. Não, é nossa inteira culpa. Se a gente recebeu e foi prejudicado com aquilo, pode ter certeza que nós estamos passando o que fizemos em outras ocasiões, porque força semelhante atrai força semelhante. Isto é dito em alto e bom tom pela espiritualidade. Então, que saibamos resolver os problemas, que saibamos qual vai ser a melhor saída, se é com sabedoria ou se é com revolta, com vingança. É a escolha de cada um. Se for com revolta, se for com vingança, vai demorar muito mais, a gente vai sofrer muito mais e nós vamos perder muito tempo para a nossa ascensão. Sentimento de culpa. Quando a gente deixa de fazer algo, pode ter certeza que nós fizemos aquilo que estava ao nosso alcance, porque ninguém quer se dar mal, ninguém quer ser prejudicado. A gente faz o que pode, o que está ao nosso alcance. Mediante isso, nós devemos entender que o sentimento de culpa só serve para nos prender uma energia negativa que não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Águas passadas não movem moinho, leite derramado. Nós não podemos ficar chorando ao leite derramado. Ah, eu cortei uma árvore. Não fica chorando porque cortou uma árvore. Aprende, assim a gente cresce, assim a gente evolui. Caso contrário, a gente fica preso a uma energia que não resolve nada.
Então, que saibamos realmente o que vai ser bom para nós. Se a gente quiser ficar preso numa energia densa, que façamos, que fiquemos presos em sentimento de culpas, acusando os outros, eu estou assim por causa de você, você que me fez ficar assim. Tudo isso é fraqueza ainda de cada um de nós. Nós precisamos perceber que ninguém é da nossa vida. Como vamos proceder nos momentos difíceis da nossa vida? É fácil a gente falar, é fácil a gente saber, mas o duro é vivenciar os momentos cruciais. Esses momentos cruciais é que nos eleva, onde o mar está revolto, que se torna um bom marinheiro. Então, nos momentos difíceis da nossa vida, é necessário que a gente mantenha a calma. Em primeiro lugar é manter a calma. É o que menos a maioria faz. É o que menos a maioria se destabiliza emocionalmente, quer resolver no extremismo, quer resolver no radicalismo e acaba virando, e acaba provocando umas baixas vibrações, aonde há uma interação não só sugando nossa energia, mas confundindo a nossa mente. Aí fica um Deus nos acuda, fica tudo, vem revolta, vem desânimo, vem tristeza, vem um monte de coisa. Por causa de quê? Porque nós não prestamos atenção realmente como deveria proceder. Ah, mas eu não sabia. Nós todos sabemos, mas vamos relembrar a cada momento. Por isso que o plano espiritual sempre repete, sempre bate na mesma tecla, para que nós possamos perdoar. O perdão é de extrema importância, para que nós possamos amar, para que nós possamos ajudar, é de grande importância na fraternidade. Tudo isso é todo dia nessas mensagens, todo dia eles nos trazem esses ensinamentos. Alguns procuram vivenciar, outros entram por um ouvido e saem pelo outro, sem assimilar nada, perdendo a oportunidade de encontrar a famosa e a mais procurada paz de espírito que a gente tanto almeja. Com paz de espírito, a gente pode estar pode estar passando o que estiver que passar, pode estar numa oitava superior ou numa oitava inferior,
não vai ter diferença, porque nós não vamos depender nada do que está externo, nós já vamos aprender o que está interno, o equilíbrio, a harmonia, amor e controle. Quando a gente adquire a paz de espírito, a gente tem o equilíbrio, a harmonia, o amor e o controle. E quando a gente tem o equilíbrio, a harmonia, o amor e o controle, nós dominamos internamente. A maior virtude do homem é uma conta. Não, aquilo que é vai tomar conta. E o que é? O que é a poderosa presença do Eu Sou. O que é a nossa mônada, o nosso espírito. Isto é. O que está? Essas experiências do ego negativo, essas paixões, esses desejos, tudo está. E o que está é experiências para parâmetros e lições. E a gente se apega, fica codependente no que está e não valorizando muitas vezes o que é mais importante. Então, que saibamos nesses momentos difíceis da nossa vida, procurar a calma, procurar nos elevar vibratoriamente. Uma, porque nós vamos resolver esses problemas com sabedoria. Outra, porque nós não vamos permitir a interação da falange errante. Quando a gente se envolve emocionalmente, quando a gente estabiliza, fica revoltado, triste, para baixo, a primeira coisa que faz as nossas vibrações ir lá para o pé. A segunda coisa é a interação dos irmãos errantes. A terceira coisa é sugar nossa energia e confundir a nossa mente e implantar. E ficamos presos, servindo de escravo a essa falange errante. Então, que saibamos resolver os problemas com sabedoria. Isso, a necessidade de conhecimento, leituras edificantes, palestras edificantes, meio edificantes. Isso é importante. O que acontece conosco é aprendizado. O que o cosmos conspira para que nós possamos vivenciar é aprendizado. E o que vem ser aprendizado? Para quê? Para expandir a nossa consciência, expansão consciencial. Porque no estado de personalidade na qual nos encontremos, nesse momento, se trabalha na expansão consciencial, porque nos reinos nós trabalhamos com energia e instinto. E saímos do reinos, viemos com uma personalidade, ser humano. E ser humano tem como tônica expandir a sua consciência. Então a gente vem inicialmente com instinto, expande a nossa consciência até chegar numa consciência crística. E para chegar nessa consciência crística, é necessário sair da mente concreta e entrar numa mente abstrata. O que vem a ser isso? Mente concreta, mente abstrata. Mente concreta é aquela que delega ao ego negativo a soberania dessa matriz energética. Mente abstrata é aquela que quieta, que domina este ego negativo através do silêncio meditativo, através do equilíbrio, da harmonia, do amor e do controle. Vai dominando esse ego negativo, vai aprendendo com esse ego negativo, vai transformando esse ego negativo em positivo, porque tudo que a gente absorve de positivo do ego negativo, nós estamos transformando em positivo. E nós vamos interagir com a consciência crística. E com a consciência crística, nós vamos estar ligados aos princípios divinos. Aos princípios divinos é a nossa caminhada, a nossa meta, para a nossa ascensão.
E quando a gente está com uma consciência crística, a gente não vai ficar o que a outra pessoa fez para nós. Nós vamos pensar a importância do perdão para mim e para ela. Isto é consciência crítica. Consciência abstrata, concreta, ego negativo. Se eu perdoar, ela vai continuar fazendo o que ela fez. E ela me paga, aquela desgraçada, ela vai ver quem sou eu. E fica nessa barraquice. Fica nesse preso a essa energia do astral inferior. Está na hora de a gente acordar. Todos nós precisamos fazer muita reflexão e ver como nós estamos agindo dia a dia. Será que eu estou delegando a minha soberania para um ego negativo? Ou será que eu estou delegando a minha soberania para uma consciência crística, para a minha mônada, para a minha poderosa presença de eu sou? Então, se eu estou sendo muito influenciado, se eu estou sendo atacado e sentindo esses ataques, é porque eu estou delegando a soberania da minha matriz energética ao ego negativo. Ainda eu preciso me esforçar muito mais num aquietamento, numa reforma íntima, num burilamento, numa educação, enfim, num aprendizado, numa busca em literaturas, numa busca de expansão consciencial. E a gente não expande a consciência fechado, com dogma, sectarismo. A gente não expande. Nós ficamos presos a dogmas, sendo manipulado e subjugado por um falso dia. Valorizar as coisas ruins ou boas depende de cada um. Cada um é soberano no seu livre-arbítrio. A gente pode valorizar o que acontece de ruim conosco e ficar preso a essa energia, ou podemos valorizar as coisas boas e tirar a lição das coisas ruins que aconteceu conosco. Aí cresce, expande a consciência. Puxa, passei uma coisa e eu me senti mal, eu não quero passar outra vez essa situação. Então deixa eu tirar a lição para quando acontecer novamente eu estou mais preparado. Isto é absorver, isto é tirar lição, isto é crescer de cada experiência que a gente tem. Não, eu sofri, não, eu fiquei preso àquela situação, ficou preso. Revoltou, ficou preso. Eu vou vingar, ficou preso. Eu fiquei ressentido, ficou preso. Ficou preso, não tirou lição da experiência. Não tirou lição da experiência, é sofrimento. É sofrimento. Então, aquela frase que diz assim, quanto mais vos é dado, mais será cobrado, não é cobrado por Deus nem pela luz, é cobrado pela nossa consciência. Quanto mais eu expando a minha consciência, mais a consciência vai me cobrar aquilo que eu já sei, aquilo que eu já tenho consciência. Então, se eu não perdoar, eu já tenho consciência que o perdão é muito importante, eu vou ficar muito chateado se eu não perdoar, tendo uma consciência do perdão. Então, quanto mais vos é dado, mais será cobrado. Tristeza. Por que a gente fica triste? Porque contraria o ego negativo. Contrariou o ego negativo, a gente fica triste. A gente não quer nunca ser contrariado. Nunca.
quer que seja sempre do nosso jeito. A gente traça um perfil, traça uma meta, e se não acontecer aquilo, a gente fica triste. E não é dessa maneira que se procede segundo a espiritualidade. Nós precisamos trabalhar na aceitação, lutar pelos nossos ideais e se contentar do melhor que a gente pôde fazer. Eu pude fazer isto, eu vou me contentar com isso, mas nunca deixar de lutar pelos meus ideais, porque hoje eu estou capacitado para receber isto daquilo que eu pude fazer. Amanhã eu estarei mais capacitado, eu vou aumentar a minha conquista, mas hoje não, hoje eu preciso agradecer a Deus pelo que eu conquistei e usufruir com alegria, com gratidão aquilo que eu conquistei. Quantas vezes a gente não faz isso? Vingança. A vingança é preso numa energia. A gente está passando aquilo que o cosmo conspirou, nós recebemos uma conta daquilo que fizemos lá atrás, e hoje nós estamos muito ressentidos. Esse ressentimento muitas vezes se torna em vingança, revolta, vingança, e isto acarreta mais problemas para agora e para o futuro. Então, cuidado com vingança, cuidado com tristeza, ódio. Odiar alguém é contra os princípios da evolução. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Sabe por quê? Porque nós somos um com todos. Se eu não gosto de alguém, fatalmente eu não gosto de mim nem de Deus. Esta é a realidade. Ah, mas está viajando a maionese. É isso mesmo que se procede. Nós vamos perceber quando nós tivermos um pouquinho mais de expansão consciencial, se isso é verdade ou não é. Então, possamos não gostar das atitudes do nosso semelhante, mas nunca deixar de amá-los por causa das suas atitudes. O mundo está perverso, o mundo está doentio, o sistema está doentio, vírus atrás de vírus, acaba um, entra outro, porque é necessário o expurgo, porque é necessário esse reparo, esses karmas coletivos. Falando em vírus, nós fomos alertados pela espiritualidade para que tenhamos cuidado, não só aqui no portal, não só trabalhando com as pessoas, mas cuidado conosco mesmo, com higiene, sempre mantendo focado na higiene. E as pessoas que trabalham com outros, no reiki, Magnified Healing, passe, jorei, seja lá o que for, contato com os outros, que procurem usar o álcool gel, lavar, desinfetar. Então, a higiene é fundamental nesse momento, mas que não devemos gerar alarde, nem medo, porque isto é menos agressivo do que um sarampo. Não se tornou uma pandemia, não se é como está falando. Eles deram um exemplo, se fosse como está falando, mais de milhões e milhões de pessoas nesse carnaval tiveram contato nessa promiscuidade toda, porque eu reparei o seguinte, antes era lá para o Nordeste, que estava na Bahia, Recife, sei lá, um olhava para a cara do outro e já se beijava. Agora está aqui no Rio, homem, mulher, homem com homem, passando assim e se beija. Então, não tem mais pudor, não tem mais respeito, enfim, nós não estamos aqui para ficar julgando, mas eles disseram o seguinte, se tivesse tão alastrado assim, milhões e milhões de pessoas estavam contaminadas de ter contato assim. Então, vamos devagar com o andor, que o santo é de barro. Não é desse jeito que estão falando, mas que tenhamos o cuidado necessário, sim.
principalmente na higiene. Então, esse ódio é importante que nós mandemos muita luz. Se não está capacitado de perdoar ainda, ao vivo e a cores, que pelo menos, quando vier aquela raiva, aquele ódio, transforme em oração. Faça uma oração e mandando luz para essa pessoa, que desta maneira nós vamos amenizar esse quadro de ódio. Medo. O medo é a maior arma que o plano errante usa sobre os encarnados. Quando uma pessoa tem medo, a primeira coisa que acontece com essa pessoa é as vibrações baixar lá embaixo mesmo. E aí fica compatível com o inferior. E o plano errante nada de braçada. Aproveita o máximo que pode. Então, querido mestre Sananda, Jesus, ele sempre enfatizou: quem tem medo não tem fé, e quem tem fé não tem medo. Que cuidemos dessa fé. E, em primeiro lugar, a fé sempre vem uma fé cega, uma fé esperando milagre, uma fé busca de afastar o mal, uma fé busca em função de prosperidade. Isto tudo é fé cega. A fé raciocinada é aquela baseada: primeiro é o reino de Deus e sua justiça, depois tudo mais será dado como acréscimo. Esta é a fé verdadeira, uma fé de conexão sincera com o Pai, sem barganha, não esperando o milagre cair do céu. Nós estamos aqui para conquistar, nós estamos para adquirir maestria. Então, um dia nós vamos entender isso direito e vamos começar com mais rigor, com mais eficácia, com mais disciplina, numa conexão sincera com o Pai. Não ficar só pedindo como eterno pedinte. Então, medo. Uma pessoa abre facilmente seu campo emocional com medo. O plano errante induz o medo. A falange trevosa, os falsos profetas, vive induzindo medo na humanidade para que sempre permaneça em umas vibrações baixas. Então, que façamos reflexões. Revolta. A revolta, quando o ser fica revoltado, ele fica com de vingança, ele quer matar, ele quer acabar com o outro, ele quer vingar. E isso não é bom. Isto é o ódio interagindo através dessa revolta, é a vingança. Tudo isso é nocivo ao nosso crescimento espiritual e ao nosso bem-estar. Então, desta maneira, que façamos reflexões, essa reflexão vai nos trazer um autoconhecimento, porque só através da reflexão que a gente nos autoconhece. Então, se eu não analisar o que ocorreu comigo durante o dia, eu não vou me autoconhecer. Eu penso que eu sou uma coisa e às vezes eu sou completamente diferente. O meu ego negativo faz com que eu não perceba minhas fragilidades, meus medos. E a gente acha que não tem nada disso. Então, na verdade, nós não temos, nós criamos isso daí e está passando por isso aí, não que é nosso, não que pertence a nós. Então, que façamos reflexão. E essa reflexão, como que é feita? 3 minutinhos por dia, principalmente no final do dia. Então, analisa como que eu dormi. Eu não dormi bem, algo está ocorrendo que eu preciso melhorar. Tanto físico, mental, psicológico e espiritual. Alguma coisa está pegando.
eu não estou me alimentando bem, alguma coisa está acontecendo, físico, mental, psicológico, espiritual. Eu preciso descobrir o que é. E se eu não tiver capacidade, tem a medicina terrena para me ajudar, juntamente com a espiritual. Então, nós precisamos correr atrás daquilo que a gente percebe que precisa. E que é como que a gente vai perceber que precisa, é se autoconhecendo. Como eu estou cumprimentando as pessoas, como eu estou me relacionando no meu trabalho, quantos sorrisos eu dei, quantas lágrimas eu enxuguei, como que eu estou chegando em casa, como que eu procedo no meu trabalho e como que eu procedo em casa, como que eu estou me alimentando, como que eu vou dormir, que hora que eu vou dormir, quantas horas de sono que geralmente eu preciso para estar bem descansado. Isso é se autoconhecer. E uma pessoa que não se conhece, ela é influenciável, chamado Maria vai com as outras. Qualquer coisa que os outros falam, está seguindo, está sendo vetorada, manipulada, subjugada. Então a gente precisa ter esse autoconhecimento para saber realmente o que nós estamos precisando trabalhar e o que nós podemos usar de bom que existe em nós, que existe muito, infinitamente, muito mais coisas boas do que coisas ruins em nós. Mas como a gente valoriza muito as coisas ruins, a gente acha que nós somos todas essas porcariadas. E não somos, somos seres divinos, somos seres multidimensionais, somos seres amados pelo Pai, pelo nosso Criador. Então precisamos agir como tal. E muitas vezes a gente não dá valor a isso. Tudo isso para chegar à paz de espírito. Nós vamos lendo, nós vamos trabalhando na fraternidade, nós vamos aprendendo, nós vamos expandindo a nossa consciência, nós vamos ajudando, nós vamos resgatando o débito e adquirindo equilíbrio, harmonia, amor e controle. Quando adquirir o equilíbrio, harmonia, amor e controle, vem a paz de espírito. A gente vai ficar num estado meditativo. Nós vamos ficar zen. Nós vamos ficar sempre num estado vibratório elevado, numa oitava superior. Aí outras pessoas, eu não gosto de você, eu te amo. Não vai deixar que ninguém roube sua felicidade. Não vai delegar sua felicidade a ninguém, na mão de ninguém. Não vai deixar ninguém governar a sua vida. A gente vai ter olhos para ajudar, não para atrapalhar a pessoa. Se a pessoa não quer, a gente mesmo assim olha, mande luz, porque sabe o quão ela está precisando, o quão desequilibrada ela está. Caso contrário, a gente vai julgar, criticar, ficar com raiva, virar cara para a pessoa, ficar de mal, melindrar, ressentimentos, e tudo isso é ego negativo. E o que nós estamos fazendo para sair dessa? Só reclamando, só rezando para Deus? As mãos que trabalham são muito mais abençoadas do que os lábios que só olham. Orar é muito importante quando essa mão trabalha, quando há ação. Conhecimento sem ação se chama intelectualização. Conhecimento sem ação. A gente conhece, sabe e não pratica. Então, nós precisamos praticar porque nós somos aquilo que vibramos em função do que aprendemos, do que sabemos. Então eu sei, eu vivencio. Eu sei, não vou guardar para mim, eu vou ajudar, eu vou dar mão para os retardatários. Esse é o caminho da luz. Perguntas? O karma, ele tem a tua
gerar trauma maior, para gerar problema maior para a pessoa, eu estou realizando um bem para mim, outra pessoa, eu estou sendo nisso, ou esse problema vai ser, pode acontecer em uma outra encarnação e pode haver uma reparação no mundo espiritual ou não? Veja bem, o que é explicado pela espiritualidade, o que o irmão falou é o seguinte: num núcleo familiar, quando a gente quer ajudar, a outra pessoa não quer, não aceita, e a gente percebe que é um resgate kármico, e se a gente ficar omisso ou se distanciar desse processo, como que vai ser? Eu fico pendente, sempre lembrando que o amor cobre multidões de pecados. Se a outra não quer reatar, se a outra não quer entrar em sincronia, sintonia, se a outra não quer ajuda, se não quer estabelecer perdão mútuo, mas não tenha ressentimento contra ela, ore por ela, queira o bem dela, dá exemplos bons para ela, isso já está reparando os erros. Não importa se ela quer ou não quer, não importa. O mundo pode nos odiar, se a gente amar o mundo, a gente não tem pendência nenhuma. Então, nós não devemos preocupar o que os outros estão pensando. Nós precisamos estar atentos ao que eu posso fazer para os outros. Se ele vai assinar ou não, o problema é dele, com o conselho kármico. Eu falo isso já com experiência, porque entregava para os irmãos carentes, e tinha determinados irmãos drogados tal, que pegava sopa assim, depois de trabalhar o dia inteirinho, com muito amor, eles tacavam no chão assim e dava risada na nossa frente. O que eles fazem não nos compete, o que a gente faz compete, porque aquele gesto que ele fez, ele vai um dia perceber que ele fez mal para ele mesmo, não para nós. Então, faça o bem e não espere nada, porque plante a sementinha e deixa que essa sementeira germine e nascerão os frutos no momento certo e na hora certa, não no momento que a gente quer e espera, que não nos compete. E só o gesto de você dar e ele fazer aquilo, um dia ele vai fazer uma reflexão, ele vai perceber o quão ele precisa ficar, serviu alguma coisa, não necessariamente o alimento que ele jogou fora, mas o ato que ele fez. Então, não se preocupe se vai ficar com resgate para outra encarnação, faça o melhor nessa, porque o amor cobre multidões de pecados. E não se preocupe se o outro não aceitar estabelecer perdão mútuo. Não se preocupe. Numa separação de um relacionamento, um casal, se ficar ressentimentos, se ficar pendência de raiva de alguma situação desse gênero, de algum lado, e o outro não vai ter processo kármico entre os dois. Aquele que tirar todo o ressentimento, mandar luz, rompe todos os laços kármicos com aquela pessoa vai ter karma com outras pessoas, naquele sentido, mas não com essa que separou. Quem mais? Não. Oi. A questão da dependência de remédio para dormir, você falou, o mundo espiritual ele sugere que a pessoa vá ao médico, toda essa questão. Mas pode acontecer de interferir na matéria espiritual, a questão de desdobramento? Veja bem, o remédio para dormir, nesse mundo que a gente vive, a medicina está aí para ajudar. Ela não está aí só figurando, não. Ela está para ajudar. Ela foi conspirada pelo cosmos para que pudesse ajudar. É um mundo conturbado onde muitos precisam de remédio para dormir.
E não tem problema nenhum. O máximo que a pessoa pode fazer é perceber que um dia ela não vai precisar mais daquilo, se organizar, se harmonizar, sabe, sair daqueles bloqueios, sair daqueles daquelas fobias, ela vai lutando para ter uma vida sem codependência. Mas se tiver também, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. É a medicina receitando. Agora, nunca faça por conta própria. Eu vou até levantar para dar um exemplo que eu já dei aqui. Jogando tênis com um amigo que tinha o mesmo problema que eu tenho, artrose, ele falou, eu tenho um remédio aí que eu estou tomando muito bom, que tira a dor. E você com dor, você toma até bico de papagaio. Eu falei, qual remédio que é? HARP. H-A-R-P. E que remédio que é esse? É fitoterápico. Eu falei, estou nessa. Encomendei pela internet, tomei, saiu a dor. Eu falei, sou outra pessoa. Parou a dor. Fiquei 1 ano e meio tomando. Fiz 2 cirurgias no joelho e ficou mascarado com esse comprimido, não percebi o grau que estava e foi cada vez piorando e eu não percebendo, porque esse remédio estava mascarando. Depois começou fragilidade capilar, qualquer esbarrão que eu dava em qualquer lugar saía sangue. A pele estava muito fininha, me esbarrava, saía sangue. Eu falei, isso não está bom, minha pressão foi lá em cima, minha diabética eu nunca tive, lá em cima, colesterol lá em cima. Eu falei, está errado. Comecei a pesquisar, fui ver esse remédio, tinha cortisona. Tomei 1 ano e meio direto cortisona. Arrebentou tudo por dentro. E parei de tomar, voltou a dor. Com tudo, tanto é que eu vou fazer uma cirurgia em abril, ou prótese no joelho, porque não tem mais jeito, eu fui desgastando sem perceber, fui mascarando, e com isso eu aconselho ninguém tomar remédio que o doutor amigo aconselhou, o doutor amigo, né? Não é muito bom, cuidado. Vai no médico, que ele sabe realmente. Se não acredita ou não quer alopático, vai no homeopático ou no fitoterápico. Mas cuidado, não vá nessa onda de tomar remédio, porque eu passei uma dificuldade muito grande, estou saindo devagarzinho agora. Ele não tomava direto igual eu tomava. Eu tomava um assim, de vez em quando, mas minha dor era bastante, a dele não. A minha era direto, osso com osso. E eu precisava tomar direto. E por isso que não aconteceu nada com ele. Mas também se ele ficar muito tempo tomando, todos os médicos disseram que não é bom tomar essa cortisona direto. Corticóide. Está dando muito problema psiquiátrico, problemas assim, inclusive pela vida, a depressão e os outros todos. Se a pessoa também não tomar um remédio, segundo os médicos, ele vai tomar remédio até que tem dependência. Depois de 1 ano, 2, 3, vai ter dependência. O que vai acontecer com essas pessoas? Vamos supor, cura para isso, talvez tenha para alguns, mas para outros casos não. Como que ela vai chegar no plano espiritual depois de tomar 10 anos de remédio? Então, quando a pessoa está muito atolada em remédio, viciada, codependente com remédio, quando desencarna, vai fazer um tratamento na colônia espiritual, vai fazer uma desintoxicação. Como todos aqueles que desencarnam, que têm a possibilidade de ir para uma colônia, porque muitos desencarnam e não vai para a colônia, vai para o umbral, vai por aí. Mas os que forem para a colônia espiritual vão tratar.
vão tratar do perispírito, dos corpos inferiores. E vai fazer uma preparação para uma reencarnação. Mas então, não veio com sequelas não, né? não, depois de ter feito esse tratamento, volta sem sequelas, a não ser que você fumou, foi viciado em drogas, bebeu, Mas aí é por conta muito. própria. Aí foi escolha sua, isso fica enraizado. Então você volta com asma, você volta com uma bronquite, você volta com alguma coisa por causa do exagero, o acúmulo dos níveis de consciência numa encarnação. Então a gente vacilou muito em alguma encarnação e ficou sequelas para outras. Isso fica mesmo. Agora, um impacto de uma cremação, de um desencarne, isso são pouquíssimos que tem. Só a falange trevosa que tem esse impacto. O resto não. O resto eles fazem uma blindagem, eles fazem um topor, deixa do topor e não percebe nada disso. Então, esses remédios, essas codependências, tudo que é necessário para a saúde, não tem problema nenhum. Tudo é reparado numa colônia espiritual. Mais alguém? E as alergias, Celso? E as alergias? Então, tudo tem um fundo de sequelas, sabe? Tem tudo um fundo de processos anteriores. Tudo tem. A não ser aqueles que vacilaram nessa encarnação e estão acumulando para outra. Mas a maior parte é que vem, sabe? Algumas sequelas de algum descaso que a gente teve no passado. E estamos aqui para melhorar. Não importa o erro que nós tivemos, importa o acerto que nós vamos ter agora. Estamos tendo. Não liga para o que fez. Fica atento para o que pode fazer. Essa é a meta. Se eu ficar preso no que passou, é sentimento de culpa. Por que eu fui fazer aquilo? Eu fiz é porque eu podia, é o que eu podia fazer, o que eu sabia fazer, o que estava ao meu alcance. Hoje eu já tenho mais consciência, eu não vou fazer aquilo que eu fiz. Então, sem sentimento de culpa. Eu fiz um aborto, eu matei alguém, eu roubei, tal. O plano espiritual fala assim, cada um faz e tem suas consequências. Agora, as consequências não é para sofrer. As consequências é para aprender e passar pela dor necessária do resgate, não sofrer. Não ficar preso no que fez. O que eu fiz é o que eu sabia fazer, o que eu podia fazer naquele momento. Não tinha outra coisa para fazer, a não ser aquilo que eu sabia, o que eu queria. Então, agora eu tenho mais consciência, quanto mais vos é dado, mais será cobrado. Há aqueles que pensam assim, então eu não vou ter consciência nenhuma e vou continuar fazendo o que eu quero. Não evolui. Não evolui, só fica preso nesse astral inferior. Isso não é bom. Tem mais. A tatuagem é o seguinte, eu também perguntei, e eles me disseram o seguinte, a tatuagem ela fica gravada no perispírito quando há uma intenção de agressão. Então, se você tatua um Lúcifer, um capeta, um demônio chifrudo, com intenção de fazer o mal, de conectar com o mal, isso fica impregnado, isso fica até pacto. Agora, quando você coloca aquilo na maior ignorância, sem saber o que está acontecendo, isso não fica. Sem intenção de agredir. O problema é intenção, entendeu? Não tem problema nenhum a pessoa fazer. Não tem problema espiritualmente falando. Mas tem muitos problemas físicos, alguma coisa que eu não sei para falar a respeito disso. Enfim, é importante que a pessoa fique ligada às suas intenções, porque tem pessoas que nem uma mãe veio pedir a filho que tatuou o demônio com aquela tridente
com o chifre, tudo nas costas dele, e ficava cultuando, ficava estabelecendo contato e tal. Isso é intenção, isso é pacto. Isso está ligado à falange trevosa, isso é querer estar ligado. E o plano espiritual respeita o livre-arbítrio. E para esse ser sair, ele vai ter que ter muito empenho, ele entra na ignorância, sabe, entra numa internet aí e é manipulado por esses seres hackers, esses seres espertos, e faz que nem essa onda que teve aí, eu até esqueci o nome, de se cortar, se jogar do prédio e tal, e fica nessa alucinação. Então é muito perigoso esse papo. Oi, meu irmão. A respeito do sono, Não. é importante frisar aqui o seguinte: a medicina, você citou a importância, né, da medicina. Então, o sono, a insônia, melhor dizendo, a insônia, ela é considerada um distúrbio do sono à medida que esse processo, essa situação, ela permanece por um período de mais de 3 meses. É que é considerada uma insônia. Né? E para a medicina, quer dizer, para a ciência, melhor dizendo, o sono, existe uma necessidade, né, do repouso, né, num período de pelo menos de 7 a 8 horas. Né, do corpo e da mente. Anteriormente, eu não sei se ainda prevalece isso, tá? Se ainda permanece. Eu me lembro que você disse aqui, você já mencionou, né, que segundo o plano espiritual, se dormir de 3 a 4 horas por noite é o suficiente. Isso ainda procede isso? Ou Veja se bem. procede, não existe um contraponto aí entre a medicina e a espiritualidade? O que a medicina está falando em relação ao sono é em função da consciência que se encontra a maior parte dos seres humanos. A espiritualidade citou isso com seres equilibrados, com seres que estão se evoluindo, que estão atingindo umas vibrações multidimensionais. Então, o ser que está equilibrado, ele vai precisar cada vez menos de sono, de horas de sono. A gente precisa muitas horas de sono hoje, porque a gente se envolve muito emocionalmente. O que se desgasta é mais esse desgaste emocional e mental. Isso que desgasta, não necessariamente a atividade física. Essas 2 horas seria o suficiente para descansar um corpo que malhou, que exercitou, que batalhou o dia inteiro e tal. Segundo a espiritualidade, 2 horas seria o suficiente. Mas esse 8 horas, 9 horas de sono que a medicina fala que é importante, é em função do desgaste emocional e mental que todos nós gastamos diariamente. E quando a gente educa a nossa mente, educa todo esse equilíbrio, harmonia, amor e controle, a gente não vai precisar dormir tanto. Isso me disseram quando brincando com a espiritualidade, eu falei assim, vocês poderiam programar o dia para 48 horas por dia, porque 24 não dá para a gente ler um livro, não sobra tempo para quase nada. Levanta, já está quase na hora do almoço, e passa tudo correndo, não sei o quê. E aí eles falaram assim, se desgaste menos emocionalmente, que precisarão de menos tempo para dormir, sobrará mais tempo para fazer aquilo que vocês querem. Então, é nesse sentido. Agora, você, por exemplo, né, é importante que você já no momento em que você faz o exercício, né, conforme você já disse aqui, de ciclismo, né, de a pé, inclusive esse percurso, esse trajeto, por exemplo, à noite, tem alguma influência no seu descanso, no seu sono, um pouco mais... À noite? Quando você vai dormir, por exemplo. Não tem influência. O que está ocorrendo comigo, não que eu seja
evoluído naquilo que eu citei. Mas eu estou deitando 11 horas, levanto 3 horas todo dia. Mas por que eu vou fazer 3 horas? Eu vou para o computador, aí fico quieto, consciente no topor. 3h30, 4 horas, 4h30, 10 para 5, aí eu levanto para ir para a academia. Sabe? Estou assim. Eu falei, pô, é chato, eu não quero isso. Mas não dá mais sono, não dá. E para ficar em pé também 3 horas, andando para lá, para cá. Agora, Celso, só para complementar, o fato de acontecer um desdobramento, né? Isso, na verdade, é uma relação causa-efeito, mas isso é em função exatamente das poucas horas de sono, ou se realmente aquele que dorme 7 ou 8 horas, ele também pode atingir um desdobramento, ou não? Não, pode. O que ocorre também, eles disseram que a gente desdobra geralmente de 11 à meia-noite, com os corpos superiores e com os corpos inferiores também, e reacopla 3 horas, 3h30. E quando você está preocupado, ansioso, quando você está depressivo, você fica muito sensível. E você, qualquer coisinha te desperta. E é o que está ocorrendo comigo. Eu estou num processo de ansiedade, por causa dessa cirurgia, por causa de um monte de processo, e que ocasionou uma ansiedade. E eu quero crer que é isso. Eu fiquei muito sensível. E vem um reacoplamento de 3 horas e eu acordo. Eu acordei e me sinto bem fisicamente. Não fico abrindo a boca o dia inteiro. Eu fico bem. Mas eu não gosto. Eu queria dormir até 5 horas. Sabe? E vou voltar ao normal. Agora nós vamos fazer uma viagem para o exterior. Falando nisso, a semana que vem vai ser a última palestra. Depois, só no dia 20/4 que nós vamos retornar para a palestra. Então, dia 9 é segunda-feira que vem. Será a última palestra. Nós vamos viajar e voltaremos um mês depois. E 20/4 estaremos novamente com a palestra. No dia 6 de abril, nós vamos transmitir ao vivo a palestra de Portugal, pelos Facebook Celso Amadeu. Então, aqueles que assim desejarem acompanhar, nós estaremos. Possivelmente vai ser 9 horas da noite lá em Portugal. Deve ser umas 4 horas de fuso, ou 3 horas. Então, diminuiu 4 ou 3 horas de fuso, deve ser umas 3 horas, ou 6 horas ou 5 horas da tarde, a palestra. Então, esse desdobramento também faz com que a pessoa acorde. Celso, Oi. a pessoa sem devela dentro de casa, não. Como? Sem devela? Sem devela. Uma vez, nós estávamos fazendo um trabalho e apareceu uma energia junto com o ser que nós estávamos fazendo trabalho. Vocês têm pendência? Não, ele acendeu aquele ponto de luz lá e eu vim buscar essa energia. E ficou na casa dele, um zombeteiro. Então, o que acontece quando a gente cria um ponto de luz na nossa casa? Com intenção. Então, se eu chegar em casa ali e perceber qualquer energia do extrafísico assim, que essa energia seja conduzida para um portal de luz, para a luz tal, eu estou criando um mini portal para ela ser direcionada. Mentalmente eu estou projetando isso. Eu crio esse mini portal e eu atraio um monte de energia que está ao redor. Está lá na rua, vê esse ponto de ajuda, de energia, eles vêm sugar, eles vêm querer essa energia. E chega na sua casa, pode encostar e ficar lá com você. Então, por isso que não é bom acender vela, encaminhar as pessoas para a luz. Não, mande muita luz para as pessoas, para os seres extrafísicos.
viu um barulho tal, que esse ser receba muita luz, não que encaminhe para a luz. Não acende vela para o anjo guardião, porque através do anjo guardião, aquela intenção, vem o ser buscar e fica ali. E anjo guardião não precisa de vela. Nós é que precisamos de vela. Se fosse o caso, eles deveriam acender vela para nós, não nós para eles. Eu vou fazer em forma de gratidão. Quer agradecer seu anjo guardião? Perdoa alguém, é o maior presente que eu possa dar para ele, para Deus, para a luz. Quer fazer uma gratidão aos seus mentores? Ajude alguém. Faça o bem para alguém. Seja feliz. Seja honesto. Seja sincero. Tenha uma conexão sincera. Porque estão conosco para a gente atingir isso. Mas eles precisam me proteger. Eu preciso acordar eles sempre para eles ficarem atentos. Para afastar o mal. Eles não vão afastar o mal que a gente atrai. Eles vão evitar de deixar que alguém faça mal para a gente sem a gente ter merecimento para aquilo. Então, é o seguinte, se eu tiver que passar por alguma vicissitude daquilo que eu fiz, eles não vão se intrometer nisso. Eles vão deixar que o plano errante chegue e cutuque mesmo para eu sentir essa dualidade. Porque se existe essa dualidade, se existe essa adversidade, é para que eu possa perceber o que eu fiz é errado. Eu preciso passar. Então ninguém vai afastar o mal daquele mal que eu cometi. Então toda gera uma reação na mesma proporção. Toda semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Como que eu vou plantar alguma coisa e o anjo guardião vai desvirtuar para eu não colher? Não pode. Não tem jeito. Então não precisamos acender vela para anjo guardião. Precisamos sim, nas nossas orações, agradeço essa companhia bendita, que cada vez mais eu possa estar consciente para perceber essa tua intuição que nos chega através de ti, para que eu possa trilhar um caminho mais reto. Agradeço por estar me acompanhando, por me intuindo. Cada vez mais eu posso estar mais consciente dessas intuições. Grande oração para o anjo guardião. Tá? Não precisa pedir, me proteja, que eles estão conosco, é para isso. Eles vieram para isso. Se a gente fala assim, eu não quero que me proteja, mesmo assim eles vão proteger. Eles não vão ligar para a nossa ignorância. Nessa psique humana. Eles não vão ligar para a nossa ignorância. Eles vão ligar para a nossa melhora, cada dia. Isso é mentor, isso é mestre. Sabe? Nós não precisamos, Nossa Senhora da Aparecida, com todo o respeito, ninguém está desfazendo de religião nenhuma, de santo nenhum. Minha Virgem Mãe Santíssima, meu Pai, faça com que não morra, faça com que meu parente faz isso. Não. Senhor, faça de mim um instrumento modulador de muita luz, de muito amor, de muita energia para esse irmão que está necessitando, que seja feita a sua vontade. Deus sabe a necessidade de cada um. Não é nós que vamos determinar o que é bom para ele ou não é. A hora dele desencarnar ou não. Quem somos nós para traçar um cronograma para alguém? Eu não quero que ele morra agora. Eu quero que ele morra só na hora que eu quero. Não funciona isso. Não funciona. Não é assim. Então, eu posso ajudar no fortalecimento, eu posso modular muita luz para ele passar as suas vicissitudes, numa resignação, numa aceitação, numa compreensão, numa expansão, num resgate. Nós somos fraternos nesse sentido, não para modificar nenhum cronograma do Pai. Então, isso é sabedoria. Tem pessoas que vivem o dia inteiro rezando, sem crítica, sem julgamento, mas pouco fazem, só rezam.
Então, modula uma energia de luz, emanando luz, procura descristalizar pensamentos negativos, procura trabalhar com mantras. Eu sou poder, eu sou iluminação, sou sabedoria, eu sou um ser divino que eu posso modular a energia do Pai, de muito amor, para ajudar tantos irmãos na sua compreensão, no seu fortalecimento energético, e que sempre seja feita a sua vontade, Pai. Assim nós vamos caminhando com sabedoria. Oi. Em relação à vela, o fato de acender a vela é um ritual, né? Um rito. Você escutou individualmente, né, como acontece isso. E quando isso, na verdade, é coletivo, como ocorre, por exemplo, na frente de uma igreja, por exemplo. Fica lotado de seres, lotado. Você não queira saber quantos seres necessitados e trevosos ficam numa igreja. Lotado. A gente fez e faz trabalhos direto. A gente entra em catedral, principalmente no leste europeu, na Europa, no modo geral, em todos os lugares. A gente entra, é de arrepiar o cabelinho do relógio. De tanta energia impregnada, de tanto... Eles sugam aquelas energias das pessoas sofredoras que vão ali. Sabe? Ali no cemitério é um lugar de energia densa da com pau. Em holocausto, em campo de concentração, em museu. Tudo esse negócio, onde nós vamos, nós estamos entrando. O que mais a gente procura é castelo, museu, cemitério, catedral. A gente vai em Praga, Nossa Senhora, em Praga, Viena, Londres, tudo, na Polônia, em Berlim, tudo catedral, entra em museu, lotado. Faz aquele trabalho, dá uma limpeza geral, evidentemente que vem outros, mas vem outras crianças de luz que vai continuar o trabalho, até acabar a separação do joio e do trigo, e vai continuar, até terminar a transição planetária. Esse é o trabalho de dose homeopática da luz, sem machucar, sem agredir nenhum irmão que está na ignorância. Oi, minha irmã. Então, porque se a pessoa que tem insônia e tem dificuldade para dormir, não teria desdobramento. E qual é a importância do desdobramento na nossa evolução? É necessário? Todos nós desdobramos quando vamos dormir. Muitos desdobram, como no nosso trabalho a gente desdobra a hora que quiser, junto com o plano espiritual. Digamos, eu e a Canal, meu companheiro divino, trabalhamos junto e falamos o seguinte: vamos fazer um trabalho agora, estamos num bloco, passando no bloco, como nós passamos em vários blocos. A gente senta num cantinho lá e começa a atrair energias. E é lotado, mas lotado. Sai uma leva, vem outra leva. E essa hora que eles gostam mais, sabe, de interagir, essa promiscuidade, essas drogas, tudo isso é um prato cheio para eles. E a gente abre e desdobra e faz um trabalho com o plano espiritual. Então, quem trabalha espiritualmente, desdobra a hora que quer. E quem não, geralmente, na vigília, no sono. Você deita mais ou menos. Aí as pessoas que trabalham durante o dia, à noite, e esses são adequados também para desdobrar no momento mais adequado. Então, você desdobra, normalmente a pessoa se desdobra meia-noite, de 11 a meia-noite, e reacopla 3 horas. E tem pessoas que acordam 3 horas e não dormem mais, está satisfeita e acha que é o quê? Falta de sono? Insônia. Acha que tem insônia. E na verdade não é. Ela está sensitiva
e acorda com qualquer coisinha e não dorme mais porque está satisfeito do descanso. Então esse é um aspecto. E o aspecto, a pessoa demora para dormir, acha que tem insônia, mas faz um sono só. Até amanhã vai dormir 2, 3 horas, isso é falta de uma disciplina para que você adequa o horário certo para dormir. Então ela acha que tem insônia. Insônia o que é? É quando você demora para dormir, logo acorda, demora outra vez, acorda, fica isso aqui, acorda, levanta, É o sono picotado. Picotado. Programado. Isso aí é insônia. Agora, não demorar para dormir, depois dormir, isso não é insônia. Isso é uma disciplina de educar para você dormir no horário certo. E a gente acostuma a fazer necessidade no momento, na hora certa. A gente o organismo nosso é um reloginho. E eu estou fazendo de tudo para normalizar nessa viagem outra vez, o que foi desregulado através desse remédio. Então, pode ser que... É fundamental. A alimentação é fundamental. Eu perdi aproximadamente 16 quilos em pouco tempo. 18 quilos. Eu estava com 86, eu estou com 68. Foi assim, eu mudei, fui em endocrinologista, fui no... que é alimentação. Nutricionista, fui nutricionista, passou a tabela e a endócrino passou outra tal, remédio fitoterápico tal, tirei toda a farinha de trigo, eliminei, todo doce, eliminei, doce, farinha, macarrão, vou falar que eu não como. Esse domingo me deu vontade de comer um macarrão, esses normal, italiano e tal, eu comi. O resto não, é tudo macarrão de arroz, sem farinha de trigo. Melhorei pressão, melhorei diabetes. Eu não me considero mais diabético. Minha taxa estava 6,2, agora está 5,6. Está baixa. Não atingiu nem colesterol está lá embaixo, 100 e pouquinho. Estava quase 200 e pouco. Alimentação. Leite, eliminei o leite. De vez em quando eu ponho 2 colheres de leite ninho no açaí. Leite em pó. No açaí. E um leite, água de coco, um adoçante, e isso aí. Então, a alimentação é fundamental. Agora nós vamos para Portugal, eles são fraternos, eles são solícitos, o povo solícito, sabe? Onde você passa, eles são solícitos. E traz isso, traz aquilo. Nós precisamos até tomar cuidado. Olha, não como mais doce, não como mais pão. A gente eliminou tudo isso e está sentindo muito bem. E eu perdi 90% de gordura e 10% de massa muscular. Foi feito aquele exame. E, é ótimo isso aí, é ótimo. Então, se a gente tiver uma disciplina, para mim precisou a dor, a doença. Precisou isso, porque eu fazia de tudo, com 86 eu vou fazer, no dia que eu chegar aos 80, parece que eu vou andar nas nuvens, e não chegava, pegava 84, 82, aí voltava para 86, eu estou com 68. Então, eu estou tomando cuidado nas taxas, tudo direitinho, para ver se está tudo legal e tal, isso é fundamental. Pessoal, o que acontece é que, na verdade, a cortisona
né, o corticóide, ele tem um fator preponderante aí. Os efeitos colaterais da cortisona, ao longo do tempo, eles vão se manifestando de forma diferente. Né? Então, esse ganho de peso, por exemplo, que você teve, ele também é um efeito colateral da cortisona. Exato. Para você ter uma ideia, por que eu estou falando disso? O meu filho mais velho, ele está com 36 anos hoje, ele, com 3 anos de idade, ele começou a usar corticoide por causa de laringite esclerosa. Né? Então, é um remédio chamado Decadron. Ele usou esse remédio, Celso, até praticamente 11 anos de idade, porque ele tinha aquele momento da crise, né? Porque o ar ele não passa na garganta. Sim. A laringite não passa o ar. Não é problema pulmonar, não é alergia, não é asma, nada disso. Ele não passa aquilo, na glote. Né? Então ele tinha que usar o Decadron. Então ele foi ministrado durante todo esse tempo. E no momento em que ele teve que ir ao médico homeopata, que nós levamos, né, na homeopatia, que ele começou a homeopatia, a primeira coisa que ela fez foi acabar com o Decadron, quer dizer, foi eliminar a corticoide. Então ele passou a usar realmente a homeopatia e ele teve, na verdade, a diminuição do peso, né? Que geneticamente ele ficou o peso normal dele. Descontrola tudo, né? Descontrola e por isso que devemos tomar cuidado com o remédio. Não embarca de indicações. Tome cuidado, consulte sempre o médico. Bom, mais alguém? Então vamos ver o que diz os nossos irmãos espirituais. Mestre Sananda. Débitos pessoais. Você não precisa morar num casulo. Saia da mesmice. Não force ninguém a aceitar seu modo peculiar de viver. Cada um tem sua maneira própria de resolver os problemas e os afazeres. Você não deve impor sua maneira de ser, nem envolver ninguém para resolver seus problemas. Decida e resolva por si mesmo. Não incomode os outros, nem se pendure neles. Cada um deve bastar. Seja autossuficiente. Entretanto, procure colocar uma pitada de doçura e resignação em sua vida. Aceite o que tem que passar com brandura. É para o seu próprio bem vencer as dificuldades que fortalecerão seu espírito. É só você, e só você pode resolver e pagar seus débitos passados. Não procure nas vidas passadas suas faltas, nem com quem se tornou devedor. Procure na vida presente a melhor maneira de se reconciliar com você mesmo, aceitando com ternura e sem revolta o que precisa passar para aprender e crescer. A revolta o levará a praticar mais desatinos. Colocar a culpa nos outros ou em Deus só atrasará a sua caminhada. Faça a reflexão sincera com você mesmo. Deixe um pouco o egocentrismo de lado e olhe para quem tem mais débitos que você e que está pagando-os com calma e resignação. Saia do casulo, crie coragem, não tenha medo. Tenha medo, sim, de sua revolta e de sua intransigência. Eu vos abençoo, querido e amado Mestre Sananda. É isso aí. A gente tem mais é que perceber que tudo que a gente fez, a gente precisa resgatar. Não com sofrimento. Agora, delegar a culpa nos outros, isso daí é falta de sabedoria, é falta de conhecimento dos princípios divinos. Então, que atentemos por isso e possamos reverter aquilo que estamos fazendo que não esteja coerente com os princípios divinos. Perguntas? Então, nós estaremos terminando a palestra.
lembrando que a semana que vem ainda haverá palestra, dia 9. Depois nós vamos ficar do dia 16, 23 e 30 sem palestra. Aí no dia 13 também não, de abril, e só retornaremos no dia 20/4. Então, semana que vem tem, e depois só 20/4 que estaremos aqui. E lembrando que dia 6 nós vamos transmitir de Portugal, possivelmente 5 horas da tarde ou 6 horas da tarde, de acordo com o fuso horário. Lá de vez em quando muda o fuso e a gente fica meio sem saber o horário certo. Bom, então, mais alguma pergunta? Então vamos fazer nossa prece de encerramento. Te agradecemos, Pai, por tantas bênçãos recebidas. Queremos convidar, se houver algum irmão do plano extrafísico, caso queiram, que possam ser conduzidos a esse portal de luz, sendo acolhido a um lugar apropriado à sua evolução espiritual, com muito carinho e amor. Essas Mães Santíssimas recebam uma rosa cor-de-rosa, demonstrando nossa gratidão a elas e a todos que participaram conosco desse banquete cósmico. Que Arcanjo Miguel possa fechar os nossos campos energéticos, criando uma cúpula de proteção, que em nome de todos da luz, acima de tudo, em nome da Trindade, dos mestres que nos assistem, damos por encerrado mais essas explanações, dando todos juntos, graças a Deus. Então, até segunda-feira que vem.